Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, até aqui Deus tem nos ajudado. E bom é estarmos aqui, porque nós estamos na presença do Senhor. E na sua presença, a fartura, a abundância de alegria. Louvo a Deus pela vida do pastor Limeira, este homem de Deus. Louvo a Deus pela vida de toda a sua família, de todos os homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda. Louvo a Deus pela vida da igreja. Que Deus continue abençoando vocês em todos os aspectos, porque a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Estamos ali, no Alto Sertão, fazendo a obra do nosso bondoso Deus, e até aqui, Ele graciosamente tem nos ajudado, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre, e a sua misericórdia estende-se de geração em geração. Amém? Graças a Deus. Serei breve. Judas 22. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Vou ler de novo. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. A dúvida, eu costumo dizer que ela é danosa, é bastante prejudicial para a vida espiritual. A dúvida. E Tiago, Judas, ele diz aqui, para nós nos apiedarmos de alguns que estão duvidosos, vivendo, caminhando, cocheando entre dois pensamentos. Quando você vê uma pessoa cocheando entre dois pensamentos, uma pessoa mergulhada em dúvidas, não critique, não escarneça, mas tenha compaixão, tenha misericórdia, tenha piedade destas pessoas, porque o caminho das dúvidas é um caminho perigoso, é um caminho que nele não existe segurança. Caminho das dúvidas, nele ninguém anda com equilíbrio, ninguém caminha com firmeza. Quando se olha para Jesus, a pessoa tem a sua fé reforçada, ampliada, aperfeiçoada, pois escrito está: olhando para Jesus, o autor e aperfeiçoador de nossa fé. Então, quando nós olhamos para Jesus,
a dúvida não tem lugar, não tem vez em nossas vidas. Quando olhamos para Jesus, a nossa fé é fortalecida, é aprimorada, é ampliada, é uma bênção. Mas quando nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para a vida dos outros, aí a coisa muda. O salmista deixou de olhar para o Senhor para olhar, para observar o quê? A prosperidade dos ímpios, a prosperidade dos perversos. Aí ele chegou a dizer que os seus pés quase que resvalaram, quase que escorregaram. Ele chegou perto de cair. Por quê? Porque ele começou a duvidar da justiça de Deus. A sorte dele, a felicidade dele, é que ele não permaneceu, ele não continuou olhando para a prosperidade dos ímpios, mas ele tomou uma posição diante de Deus e veio ao templo. E no templo, Deus abriu os seus olhos, não só os seus olhos, mas também o seu entendimento, e lhe fez saber que a prosperidade dos ímpios é passageira, é efêmera, é de curta duração. Então, povo de Deus, meus amados irmãos, o caminho das dúvidas é um caminho escorregadio, é um caminho sem equilíbrio, sem segurança. Se a pessoa não abandonar este caminho, se a pessoa não deixar este caminho, é uma questão de tempo. De uma hora para outra, esta pessoa vai cair, porque neste caminho, que é o caminho das dúvidas, não existe segurança. E outra coisa interessante, e esse texto eu quero que alguém leia, que alguém me ajude, que alguém me auxilie. É Mateus 21 e 21. Nós vamos observar que neste caminho não existe milagres. Nós sabemos perfeitamente que o nosso Deus é um Deus de milagres, mas neste caminho não existe milagres. É zero de milagres. Quem pode ler? Por gentileza. Respondendo, disse-lhe: na verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes: move-te e lança-te no mar, isso será feito. Quem pode dizer amém? Amém. Se não duvidar, o empecilho, o obstáculo, o monte sai. Pode ser grande como for, pode ser gigantesco como for, mas se não duvidar, este empecilho, esta dificuldade se erguerá, sairá e será lançada no mar. E agora você não vai ver mais dificuldade diante de você. E quando este monte, quando este empecilho for removido e for tirado através da tua fé em Deus, que com certeza será honrada, aí você vai encontrar agora o caminho livre, sem dificuldades, sem empecilhos, aleluia, sem nenhum monte. Aí você vai ter condição de prosseguir, de caminhar
sempre avançando, sempre avançando. Bendito seja o nome do Senhor. Caminho de dúvidas, não há prodígios, não há milagres, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Bendito seja o nome de Jesus. E outra coisa interessante é que no caminho das dúvidas não existe, por incrível que pareça, não existe não só milagres, mas também não existe adoração. Mateus 28:17. Serei breve, ninguém se preocupe, serei breve. Glória a Deus. Vamos lá, gente. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Entendeu, povo de Deus? Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quem adorou, não duvidou. Mas quem duvidou, adorou, ficou na dúvida. Olha, povo de Deus. Quando a pessoa chega no santuário, cocheando entre dois pensamentos, mergulhado em dúvidas, dizendo: será? Será? Talvez. Será que vai acontecer? Será que eu vou receber? Esta pessoa, a dúvida impede, a dúvida impossibilita a pessoa de adorar. As dúvidas tira o crente, tira a pessoa do campo da adoração. Viu? Uma pessoa que chega no santuário duvidando, não adora, porque a dúvida lhe impossibilita, engessa a sua boca, de forma que ele não tem nem condição, nem ânimo de dizer amém. A dúvida lhe emudece, lhe cala, e ele passa o culto todo, do começo ao fim, do início ao término, e não diz nem amém, porque está duvidando. Agora, quem não duvida, adora. É do início ao fim, abrindo a sua boca e levantando como trombeta a sua voz e dizendo em alto e bom som: Deus é bom, Deus é grande, Jesus é fiel, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é grande. Pelo que eu estou vendo, não tem ninguém duvidando aqui. Pelo que eu estou vendo, pela graça de Deus, só tem adoradores. E o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Adora a Deus na beleza de sua santidade. Glória a Deus. Caminho sem milagres, sem adoração e sem recompensa. Não existe recompensa.
no caminho, na trajetória das dúvidas. Ligeirinho, ligeirinho, só mais esse. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, E aí? porque o que duvida é semelhante à onda do mar, e é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe nada. A oração misturada com dúvidas não sobe, não chega na presença de Deus, não tem resposta. Tiago diz: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Não recebe nada, não recebe nada. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é preciso, é necessário que aquele que se achega a Deus, que aquele que se aproxima do Senhor, creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador, recompensador de todo aquele que o busca. Agora é crendo e confiando. Quem se aproxima de Deus sem duvidar, mas crendo e confiando, Deus lhe abençoa, Deus lhe recompensa, Deus lhe galardoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não peça duvidando, não peça a Deus cocheando em dois pensamentos, mas peça crendo e confiando, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele honra a tua fé e a tua confiança nele. Se você está pedindo, crendo e confiando, é só uma questão de tempo. Logo, logo você vai receber de Deus aquilo que você está pedindo, aquilo que você está implorando e esperando na sua bondade. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos para a reta final. Caminho de dúvidas. Tem segurança nesse caminho? Não. Tem milagres neste caminho? Tem recompensa neste caminho? Então, não continue nele. Não permaneça nele. Você está perdendo seu tempo. Bendito seja Deus. Mas agora vem uma pergunta. Como é que nós podemos ajudar os duvidosos? Como é que nós podemos ajudar, socorrer os duvidosos? Jesus disse: aprendei de mim, certa feita, não foi? Aprendei de mim. Então, quem tem aprendido, quem está aprendendo de Jesus, sabe ajudar os que estão em dúvidas, porque a dúvida é tão perigosa que faz a pessoa naufragar. Então, como é que nós podemos ajudar? Vamos agora nos espelhar em Jesus. Vamos ver como é que Ele ajuda aos duvidosos. Certa feita, os discípulos estavam em alto mar. Aí na quarta vigília, vem Jesus, glória a Deus, andando sobre as águas. Os discípulos temeram, se assustaram, chegaram até a pensar que se tratava de um fantasma, mas Jesus disse: não tenham medo, porque sou eu. Aí Pedro, que agia muito pelo impulso, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando sobre o mar. Aí Jesus disse: vem.
Aí prontamente ele desceu e começou também a andar sobre o mar. Mas tem uma coisa, aí ele começou a temer, porque o vento soprava forte. Aí certamente ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as águas agitadas do mar. Aí começou a afundar, começou a naufragar. Aí quando ele estava afundando, ele clama por Jesus. Aí Jesus estende a sua potente mão e lhe segura e lhe diz: por que duvidaste? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Então, meu amado irmão, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, vamos estender a mão para quem se encontra mergulhado. Estenda a mão e ajude, porque as dúvidas levam a pessoa ao naufrágio espiritual. Estenda a sua mão para quem está afundando, para quem está naufragando na fé, e diga: olha, você não está só. Dê-me a tua mão, que eu vou te ajudar, que eu vou tirar você do perigo. Dê-me a tua mão, que eu vou colocar você em um lugar seguro. Bendito seja o nome de Jesus. Como é que nós podemos ajudar quem está nas dúvidas? Orando. Quando Elias, o tisbita, surge no cenário bíblico, histórico da nação de Israel, o povo estava mergulhado numa crise, não só de seca, de escassez de água, mas o povo estava mergulhado, estava vivendo uma grande crise espiritual. É tanto que houve um momento que Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga ele; se é Baal, siga ele. Tome uma posição, decida-se. Até quando vocês vão viver assim? Agora, por que é que o povo estava nessa situação? Muitos profetas profetizando falsamente, profetizando não por Deus, profetizando não pelo Espírito de Deus, mas profetizando irresponsavelmente por conta própria. Porque tem uma coisa, irmãos, quando a pessoa profetiza por Deus, acontece. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas acontece, porque Deus que inspirou esta pessoa, este profeta ou esta profetisa, vela sobre a sua palavra para a cumprir. Mas eram profetas de Baal, profetas de Azera, profetizando ao seu bel prazer, profetizando pela carne. Aí o resultado, irmãos, é o povo ficar em dúvidas. Poxa, o que foi que aconteceu? Profetizou e não aconteceu, profetizou e não se cumpriu, profetizou e eu não vi nada. Aí o povo mergulhou mesmo numa crise espiritual. Mas chega o momento do desafio do Carmelo. Elias estava diante de muitos profetas de Baal e de Azera, e diante de uma multidão de pessoas duvidosas. Aí ele fez uma oração, e depois da oração a coisa mudou, viu? Deus mudou o quadro depois da oração. E não foi uma oração longa, não, foi uma oração pequena, porém eficaz. Os profetas de Baal já tinham clamado, já tinham orado, já tinham pedido, desde cedo até o meu dia. Estavam ofegantes,
suados, cansados, corpos sangrando, tudo desconfiado, tudo frustrado. Mas Elias ora, diante de uma multidão que estava mergulhada nas dúvidas, dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme estas coisas eu fiz segundo a tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo veja e saiba que há Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Foi terminando de orar, meus irmãos, desceu fogo do céu, fogo do alto, fogo de Deus. Não desceu fogo estranho, não, desceu fogo do céu, fogo de Deus. Consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a água. Aí os duvidosos, quando viram isso, deixaram de ser duvidosos e instantaneamente se converteram em verdadeiros adoradores e caíram ajoelhados dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Deus é grande, Deus é grande, e a sua majestosa presença enche os céus e a terra. Deus é grande, Deus é todo poderoso, e para Ele não existe nada impossível. O nosso Deus é grande, Ele está aqui. Deus está aqui. Estendendo a mão, é que você pode ajudar quem está naufragando nas dúvidas. É orando. E outra coisa, falando o que Deus manda a pessoa falar. Porque se eu falar por conta própria não dá certo. Mas quando eu falo o que Deus manda, Deus, o nosso Deus, se responsabiliza. Amados, povo de Deus, a dúvida, ou as dúvidas, é uma coisa tão séria, tão perigosa, que atingiu até João Batista. Um homem que foi cheio do Espírito Santo, quando nasceu foi, não, ainda no ventre de sua mãe. Mas na prisão, aí a dúvida chegou. Ninguém está imune. Aí João chama 2 dos seus discípulos. Aí os envia Jesus. Vá lá, pergunte a ele se é ele mesmo o que nós estamos aguardando, esperando, ou se a gente deve aguardar outro. Meu Deus. Os discípulos foram. Aí a resposta de Jesus, para concluirmos, para terminarmos, foi esta, meu amado irmão: ide e dizei a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mudos falam, que os mortos ressuscitam, que os paralíticos andam, que os leprosos são purificados, e aos pobres é anunciado, é falado, é proclamado o Evangelho. Ajude os duvidosos, estendendo a mão, orando
e falando o que Jesus mandar. Quem pode dizer amém? Sei que esta palavra é verdadeira. Graças a Deus, irmãos. Sei que esta palavra é verdadeira.